Novas informações sobre o julgamento de Neymar. O jogador hoje falou, ele teve que prestar depoimento na justiça. Ontem ele foi dispensado. Hoje em Barcelona ele teve que falar. Só que no meio do julgamento que ele enfrenta lá na Espanha, tem a preocupação de ser preso, tem a preocupação de pagar uma fortuna, milhões de euros. Ele surpreende e diz que assinou documentos a pedido do pai. Ou seja, ele está dizendo que ele assinou sem saber o que ele estava fazendo. Ele jogou essa batata quente pro pai, Fabiola? Ah, jogou sim. Ó, o Neymar está sendo processado por irregularidades em relação à ida dele pro Barcelona. E se ele perder esse processo aí, ele poderá pagar mais de 80 milhões de euros. E a pena aí seria de 5 anos de prisão. Tadinho. Aí o julgamento está acontecendo lá na Espanha. O Neymar prestou depoimento e ele disse o seguinte: que era o pai que cuidou, meu pai que cuidou de toda a minha ida pro Barcelona, que ele assina tudo que o pai manda. Meu pai manda, eu assino. Tipo, nem leio, eu assino. O pai é empresário dele. O Neymar tinha 17 anos quando ele foi pro Barcelona. Nisso ele tem razão, ele só tinha 17 anos, ele era até menor, né, Fábio? Menor de idade. E aí o pai dele que cuida de tudo, ele manda, eu assino. Então, olha, isso daí dá pra dizer que é um escândalo aí nas vésperas da Copa do Mundo. Tem razão, hein? Ô, Fabiola, você tem razão. A Copa do Mundo começa no dia 20. Hoje é dia 18. Quer dizer, 32 dias para a Copa do Mundo começar. Dia 20 de novembro. E o Neymar jogando tudo agora para cima do pai. Será que isso pode estremecer a relação de pai e filho? A gente já vai falar sobre isso, mas primeiro a repórter Ana Paula Gomes está lá na Europa acompanhando o julgamento do Neymar e ela tem novas informações sobre esse caso e a gente vai falar agora com a Ana Paula. Alô, Ana, boa tarde. Boa tarde, Gotino, Fabiola, Lombardi, todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. O depoimento do Neymar iria acontecer mais para o final da semana, no começo da semana que vem, mas os advogados pediram para antecipar, porque o jogador tem partida pelo Campeonato Francês no final dessa semana e no início da semana que vem pela Liga dos Campeões. O juiz aceitou e nesse depoimento hoje ele disse que só assina documentos que o pai pede, que ele não lê e que ele só assina. Lembrando que esse pedido foi porque, na verdade, hoje o Neymar joga em Paris, na França, mas o julgamento acontece na Espanha. Ele chegou ontem cedo à Espanha para participar desse julgamento, mas ficou aí pouco mais de 1 hora dentro do tribunal, chegou de preto, sentou ao lado dos pais, mas o juiz dispensou o jogador, disse que ele poderia descansar, era um fã de futebol, sabia que ele estava cansado. O Neymar jogou domingo, né? E o juiz disse, né, que ele jogou domingo contra o Marseille, num clássico aí do Campeonato Francês, e até marcou o gol da vitória. Então esse foi um pedido dos advogados do Neymar, acatado aí pelo juiz desse processo que acontece na Espanha. Na verdade, o processo é de uma empresa brasileira que detinha 40% dos direitos do jogador, isso na época da transferência do jogador do Santos para o Barcelona, quando ele deixou o Brasil para jogar aqui na Europa, isso em 2013. Então, essa empresa que tinha aí 40% dos direitos do jogador disse que a transferência, o valor, na verdade, foi diferente do que realmente foi na realidade, né? Então, a empresa não ganhou o que era de direito. Esse é, na verdade, o processo que acontece hoje no Tribunal da Espanha. Para a gente ter uma ideia, segundo o câmbio atual, a transferência, a divulgação na época de cerca de 88 milhões de reais, mas na verdade a transferência valeu aí 420 milhões de reais, essa grande diferença. Por isso, esse julgamento que acontece na Espanha. Além das multas milionárias que o Ministério Público Espanhol pede, também existe a possibilidade de pena de prisão no caso do Neymar, porque não é só o Neymar que está aí como julgado nesse processo, também o agente dele, né, o pai dele, e também representantes dos dois clubes, Santos e Barcelona, incluindo ex-presidentes dos clubes. Eles negam qualquer irregularidade e os advogados do jogador dizem que ele não deve ser detido. Na verdade, a defesa do Neymar, o Lombardi pode explicar melhor pra gente, diz que esse tipo de crime não existe no Brasil e que o julgamento deveria acontecer no Brasil, porque a transferência foi feita no Brasil. Essa, na verdade, é a defesa também do jogador Neymar. Esse julgamento deve acontecer aí até o final do mês,
Mas para a gente ter uma ideia, a gente vê novamente, né, o nome do Neymar envolvido numa polêmica. Sim. Isso hoje é dia 18 de outubro, a Copa do Mundo do Catar começa no dia 20 de novembro. A gente está aí, é praticamente um mês da Copa do Mundo e claro que mexe com esse jogador aí tão importante. A gente ainda tem a esperança, né, de ver o Neymar brilhar numa Copa do Mundo e claro que é sempre uma expectativa da torcida. É muito ruim a gente ver ele num processo, né, novamente, né, ter o nome dele envolvido em polêmicas, mas claro que a gente segue acompanhando todos os detalhes aqui na Europa, aí no Brasil, sempre, né, Gotino, Fabíola, Lombardi, bom falar com vocês. Legal. Ô, Aninha, bacana você ter explicado, a Fabíola tem mais informações, mas eu queria rapidamente fazer uma explicação para o nosso telespectador, Fabíola. Olha, você que está em casa assistindo a gente, olha o que aconteceu. Faz de conta que nós temos um carro que custa R$200 mil. Só que esse carro, ele não é só meu. Esse carro, eu divido ele com Judite, Fabíola e Lombardi. 200 mil. Ok. Vou vender o carro. Se eu vendo o carro por 200 mil, quanto cada um tem que receber? 50 mil. Correto? Correto. Se eu vendo o carro por 200 mil, 50 mil meus, 50 da Judite, 50 da Fabíola, 50 do Lombardi. Só que eu fui lá na feira do automóvel e vendi o carro Por 400 Por quanto? por 200. Só que eu cheguei aqui e falei pra vocês que eu vendi o carro por 50. O quê? Se eu vendi o carro por 50, 5 pra cada. 12,5 pra cada. 12,5 pra cada. Eu não tava com a calculadora aqui. 12,5 com 12,5, 25. 12,5 com 12,5, 25. 25. Dá 50. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que é o que a defesa, o pessoal que acusa o Neymar disse. É só para as pessoas aconteceu com o entenderem Neymar. a lógica. Então, o pessoal falou, olha, a gente vendeu o Neymar mais barato. Sobrou isso aqui pra você. E deram o dinheiro pra empresa, lá pro grupo. A empresa que investia no Neymar. Isso. Só que eles descobriram depois, segundo eles, de que o valor foi maior, que eles venderam o carro por 200 e não por 50. É só uma explicação. E a alegação que disse a Ana, que estão dizendo que a transação foi toda feita no Brasil, que o processo deveria ser no Brasil, é que a transação foi feita aqui, mas o pagamento foi feito lá. E quem comprou foi um time de lá, Exatamente. que é o Barcelona. Então é por isso que eles entraram na justiça. Agora, e esse lance, espanhola? Esse lance, Fabíola, de colocar a culpa no pai? Então, gente, ele fala, ai, não sei de nada, eu assinei tudo que meu pai mandou. Então a gente vai falar agora a gente quer saber do Cosme Rimoli, colunista de esporte aqui do R7. Ele vai falar com a gente agora sobre a estratégia adotada pela defesa do Neymar, entre outras coisas, né? Ele vai falar isso com a gente. E também vai ficar estremecida a relação do Neymar com o pai? Pro Neymar ter falado isso lá na audiência? Vamos ouvir o Cosme. Fala, Cosme. Gotino, Fabíola, Lombardi. O julgamento do Neymar está indo mais rápido do que a gente imaginava. O seu depoimento hoje em Barcelona foi muito comprometedor e revelou a estratégia da defesa. O que a defesa quer? Quer mostrar o Neymar como uma pessoa alienada, que não tem a menor responsabilidade sobre as coisas importantes da sua carreira. Há muita cobrança sobre essa alienação e infantilização do Neymar. Porque, Gotino, estamos falando de um homem de 30 anos, não de um menino de 14, como ele quer parecer. A grande dúvida, e está muito difícil para o pai do Neymar explicar, é por que o Neymar aceitou ir para o Barcelona ganhando menos. Por que o Santos aceitou essa transação se um clube pagava mais do que ele recebeu do Barcelona? Há muita pressão também e muito rancor do pessoal do Real Madrid. E isso pesa no julgamento do Neymar. Olha aí, Cosme Rimoli, que vai estar na Copa do Mundo do Catar. Só falar uma coisa? Primeiro, tudo bem, o pai do Neymar está tentando tirar o Neymar dessa história toda, porque o Neymar ainda tem bola para jogar. E outra coisa, ele tinha 17 anos, ele não tinha decisão nenhuma para dizer, vou ganhar menos. Mas hoje é estratégia. É, claro, completamente. O Neymar prestou depoimento hoje, postou um vídeo que o pessoal tá comentando, Tá Fabíola. falando que ele tá debochando da justiça, dá uma olhada. Vamos ver o vídeo. Olha lá, olha lá. Olha o que ele coloca, ele Tá escreve escrito ali, ó. Eu me sinto Muito sério. muito sério Vestido assim. vestido assim, né? Ele vai colocar
terno, gravata, E ele tá indo né? para um tribunal, né, Fabiolinha? É, indo pro tribunal, foi nesse momento. Tribunal onde ele pode ser preso ou condenado a pagar uma fortuna. Mais de 80 milhões de euros. Olha aí, ó. Então, Calma, o minha. pessoal tá vendo isso como aí, Neymar. Ei, Neymar. Ô, Neymar, você tem 30 Ei, anos, menino cara. Ney, Já tá na hora cresce, de menino largar, Ney. deixar de ser garotão.